gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo reagindo a avaliações de 1 estrela dos meus livros favoritos. Como vai funcionar? Eu vou pegar um livro meu que eu gosto muito e vou entrar no Goodreads e vou clicar nas avaliações de 1 estrela que esse livro recebeu, selecionar algumas baseado no tamanho e vou ler elas aqui com vocês e reagir ao que essas pessoas têm a dizer de mal sobre os livros que eu gosto e amo. Como as avaliações do Goodreads são todas, a maioria são em inglês, eu vou acabar lendo e meio que traduzindo e reagindo ao mesmo tempo, e eu não sei exatamente como é que isso vai ser, mas eu vou descobrir aqui e eu acho que vai dar certo, porque eu já vi outras pessoas fazendo isso antes. Esse é um tipo de vídeo que tá bem comum lá fora, e eu achei que seria legal tentar fazer um vídeo aqui também com os meus livros. Eu vi vários youtubers lá de fora fazendo, então eu achei que seria legal tentar eu fazer o meu também. Lembrando que o meu objetivo aqui não é julgar as pessoas que estão falando mal dos livros e dizer, não, vocês estão erradas, esse livro é bom sim. Não, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é só realmente reagir e, inclusive, ler e escutar essas pessoas que não gostaram dos livros, porque diferentes pontos de vista são sempre bem-vindos, desde que eles sejam expressados com respeito e, enfim, empatia e todas essas coisas aí que vocês já sabem. Antes de começar, vou pedir pra vocês se inscreverem, darem um like e compartilharem o vídeo. Bom, eu já vou começar com um livro polêmico que é Eu Sou Malala. Eu quero ver muito o que as pessoas estão falando de mal desse livro. Então, vou entrar aqui na página de Eu Sou Malala no Goodreads. Vou selecionar todas as reviews de 1 estrela e vou pegar alguma aqui que seja pequenininha. Pior livro de todos. Eu fui forçada a ler esse livro no verão e provavelmente esse foi o pior verão de todos por causa dele. Ela simplesmente começou a falar de um tanto de coisa que ninguém liga e no final levou um tiro no rosto. Eu fiquei tão feliz quando eu terminei e no final ainda tirei 80 no teste. Nunca leiam esse livro abominável. Eu acho que esse é um clássico exemplo, tipo assim, da pessoa que acabou, tipo, que teve que ler o livro pra escola e acabou não gostando, né? Eu inclusive comentei isso no vídeo de 10 dicas pra criar um hábito de leitura, que a leitura por diversão é diferente da leitura pra escola, porque muitas vezes você, na leitura pra escola, não só porque o professor selecionou aquele livro pra trabalhar com a turma, né? Não necessariamente você vai gostar. Eu não tô falando pra você não ler os livros da escola, só tô falando que você não é obrigado a gostar. Eu também tive que ler Eu Sou Malala pra minha escola, e o meu caso foi totalmente diferente, gente. Eu amei o livro, mas, assim, eu só fiquei meio confusa, assim, quando ele falou que ela falava sobre um tanto de coisas que ninguém liga. Eu acho que muita gente liga, assim, pras coisas que ela fala, né? Mas, igual eu falei, qualquer um tem sua opinião. Vou clicar nessa daqui, que essa pessoa aqui tem cara de ser inteligente. Enquanto eu admiro Malala e os seus esforços, eu achei que a escrita e a construção dessa história foi muito fraca e não fez justiça ao nome dela. O coração da história começa no final dos últimos capítulos. A storyline é tipo, a contação da história, né, a linha temporal que a história segue, parece viajar em todas as direções. Esse era um ponto que eu achei que muita gente ia pegar. Eu tinha certeza que ia aparecer alguém que ia dar 5 estrelas, que ia dar 1 estrela, quer dizer, ia falar exatamente isso, que respeitava a Malala, que gostava da Malala, mas que achava o livro mal escrito. Porque isso acontece, gente. Muitas vezes tem gente que publica livro, muito mais porque a pessoa é famosa e tem uma puta história, assim, de vida, né, do que realmente porque ela super escreve bem. E inclusive é por isso que tem muitos livros, às vezes, que, tipo assim, é o livro contando a história de uma pessoa, mas não é escrito pela própria pessoa, né? O Tatuador de Auschwitz é assim, ele conta a história lá da pessoa que foi pro campo de concentração, mas ele foi escrito por uma jornalista. Porque ele provavelmente não tinha uma habilidade de escrita tão boa assim, né? Então acabou que ela escreveu pra ele. Eu sabia que ia ter alguém que ia comentar isso. O pai dela não estava nem lá quando ela recebeu um tiro. Eu também tive dificuldade com várias e várias páginas falando sobre como o país dela no caso o Paquistão, é bonito. Ela fala muito sobre o governo, sobre o exército e sobre os líderes. E eu achei que isso me distraiu do ponto principal da história. Tá, essa parte eu vou ter que discordar. Porque assim, ela fala muito sobre isso, mas é porque, óbvio, porque ela é uma figura política importante no país dela. Então ela precisa explicar como que o país dela funciona, né? Senão dá errado, senão ninguém vai entender o que ela quer dizer no livro. Vamos então para o meu próximo livro, que vai ser duramente criticado, que eu escolhi Para Todos os Garotos que Já Amei. Ai, gente, eu já tenho certeza que vai ter gente chamando esse livro de fútil. Deixa eu vir aqui. Certeza absoluta. Eu não preciso nem pensar para saber que nas reviews de 1 estrela vai ter gente chamando o livro de fútil. Mas enfim. Deixa eu procurar uma aqui que pareça ser pequena. Só pra ficar mais fácil de traduzir também, né? Porque assim,
Traduzir desse jeito não é fácil. Vamos clicar nessa daqui, vamos ver. Ah, ela é pequena, boa. É uma história doce. Eu sinto muita responsabilidade do usuário de expressar o meu desgosto por esse livro. Eles não são os meus personagens favoritos, mas eu gosto do mix de culturas e gosto de que o amor cresça daí, né? Então ela tá falando porque a Lara Jean, né, é coreana, metade lá dos Estados Unidos, metade coreana, metade da Coreia. Então ela tá falando disso, que ela tá falando do mix de culturas e que tem uma parte muito forte do livro que fala sobre isso. Mas não é uma coisa grande. Eu não acho essencial para a história e muito menos necessário. Além disso, você pode morrer quietamente sem ler este livro, né? Então, assim, é um livro que, segundo ela, você não precisa ler antes da sua morte, gente. Por mais que eu goste do livro, eu tenho que realmente concordar, assim, que não é um livro super, que, tipo assim, nossa, leitura obrigatória, né? Mas é porque eu amo muito. Enfim, eu não vou aceitar essa review, eu vou fingir que ela não existe, tá? Vou praticar, assim, entrar dentro da minha bolha mesmo, fingir que essa review não existe, fingir que eu não li isso e vai ser basicamente isso que eu vou fazer aqui. Vamos para a próxima review de 1 estrela, vamos procurar uma aqui. Deixa eu ver se essa daqui é boa. Ela é grande, mas vamos ler o começo. Esse livro foi muito ruim. Tem muitas coisas que bugged me about this book. Ok, então acho que ele tá falando, tipo assim, muitas coisas que me deixaram confuso em relação a esse livro. Most of it, então assim, a maior parte foi na escrita. Rick Riordan disse uma vez que quando vocês começam a ler um livro porque acha que a sinopse é interessante, mas você continua lendo ele por causa da escrita. Então assim, muitas vezes você vai ler um livro, você vai pegar o livro pra ler porque você achou que a sinopse foi interessante, mas aí você vai continuar depois lendo ele, não por causa da história em si, mas sim por causa da escrita, né? Não por causa da sinopse, né? A sinopse ela não vai sustentar o livro inteiro sozinha. E a escrita desse livro foi muito ruim. Eu não gostei dela. Não interessa, nada mais interessa. Eu realmente tive muita dificuldade de ler ele. Eu simplesmente não consegui. Lara Jean não era apenas annoying, né? Ela não era só chata. Mas ela parecia uma menina de 10 anos e não uma adolescente de 16 ou 17. E não mudou nada. Então assim, a Lara Jean ser infantil. Eu tenho que admitir que eu concordo um pouquinho com isso, mas aí é que tá a diferença, porque eu gosto da Lara Jean ser desse jeito, entendeu? E ele tá falando que ele não gosta, ele ou ela, né? Eu não sei se é ele ou ela, mas essa pessoa tá falando que ele não gosta de a Lara Jean ser meio infantil e tal, mas eu acho que a Lara Jean ser infantil é o que faz a Lara Jean, assim, eu acho que em muitos momentos ela... Tipo, ela é meio que... Não é que ela é imatura, não é isso. É só que ela é meio assim, sabe? Tipo, ela é uma adolescente, mas ela fica fazendo scrapbook em casa na sexta-feira à noite, entendeu? Mas eu acho que isso faz parte da personalidade dela, né? Então, assim, normalmente quando você pensa no adolescente, você pensaria que numa sexta-feira à noite ele iria pra uma festa, né? E tal, fazer alguma coisa desse tipo. E a Lara Jean, não. Ela fica lá fazendo os scrapbooks dela. E assim, gente, eu acho que isso faz parte do livro. Eu gosto disso, mas eu vou concordar com ele que sim, em alguns momentos que ela parece que ela tem 10 anos. Eu só consegui chegar nos 6 primeiros capítulos em 2 sentadas, porque eu não consegui ler mais do que algumas páginas por vez. E então eu comecei a fazer skimming. Skimming é quando a pessoa lê, tipo, correndo, assim. Ela lê, tipo, só algumas linhas, só alguns parágrafos, só pra pegar o principal e passa. Mas, gente, eu tô curioso aqui com o negócio. Calma aí, deixa eu até conferir isso. Vamos lá. Segundo essa pessoa, ela só conseguiu ler os 6 primeiros capítulos inteiros e teve que ser em 2 sentadas porque ela não conseguiu ler tudo de uma vez. Mas, gente, o primeiro capítulo... Quer ver? O primeiro capítulo não é grande. O primeiro capítulo tem 1, 2, 3, 4, 5... Tem 6 páginas o primeiro capítulo. O segundo, 1, 2, 3, 4, 5. O terceiro, 1, 2, 3, 4. Tipo assim, sabe? São capítulos muito curtinhos. Inclusive, isso foi uma coisa que eu cogitei mencionar no meu vídeo de Para Todos os Garotos que Já Amei. Que os capítulos são muito curtos, né? Eu não lembro, na verdade, eu nem lembro se eu mencionei isso lá ou não. Mas, tipo assim... Se a pessoa não conseguiu ler nem isso, gente, se a pessoa realmente odiou o livro. Porque, assim, eu lembro que eu sentei e eu ficava com a aflição do quão curtos os capítulos eram. Então, assim, sabe, realmente você vê como que algumas pessoas têm uma visão completamente diferente do livro de você. Eu achava que os capítulos serem muito curtos, assim, eu tava lendo muito rápido. Eu lembro que eu cogitei assim, gente, mas será que eu tô prestando atenção? Porque eu tô lendo tão rápido esse livro que não é possível que eu tô prestando atenção direito. E aqui, né, você percebe que tem uma pessoa que falou que ela não conseguiu ler
todos os 6 capítulos numa sentada só. Eu lembro que, assim, na minha primeira sentada, eu acho que eu já devo ter lido uns 10, porque eles são muito curtinhos, né? Eles são muito curtos. E eu não sou uma pessoa que leio rápido, eu leio devagar. Então, assim, realmente fiquei chocado com essa informação aqui. O último livro que eu vou pegar pra analisar as reviews de Uma Estrela é um livro que eu acho que todo mundo sabe que eu gosto. Todo mundo sabe que é um dos meus favoritos. Todo mundo tem essa consciência. Porque, assim, toda vez que alguém me associa com um livro, a pessoa já pensa nisso. Porque eu acho engraçado, assim, que quando eu comentei com algumas pessoas que eu ia fazer um canal no YouTube pra falar de livros, algumas pessoas falaram assim, o primeiro vídeo vai ser sobre esse livro. No final não foi sobre esse livro. Mas, assim, todo mundo me associa a esse livro, que é Jogos Vorazes. Então, lá vou eu ler as reviews de Uma Estrela de Jogos Vorazes. E assim, eu espero, do fundo do meu coração, que eu não fique triste com essas reviews. Mas vamos lá. Foi, essa daqui tá boa. Uau! Horrível! Nada faz sentido. É um livro terrível para crianças, tá? Já começa assim que não é um livro para crianças, né? Se você comprou esse livro esperando assim que era um livro para... Tipo assim, não é que ele não é um livro para crianças. Crianças podem ler. Mas, muitas vezes, pra você pegar as mensagens, você tem que ser mais maduro. Eu li ele 2 vezes. Uma vez quando eu tava no 9º ano e uma vez agora já na faculdade. Tipo assim, a visão que eu tive quando eu tava no 9º ano foi completamente diferente da visão que eu tive quando eu tava aqui. Inclusive, fiz uma série de 3 vídeos só sobre isso. E assim, realmente, assim, é um livro que você ser uma criança e ler ele, você vai se divertir, mas eu acho que as mensagens mesmo, você vai pegar só se você for maior, porque é um livro que tem uma conotação política muito forte por trás, né? Então você tem que, sabe, você tem que pegar, assim, tem umas coisas que se você for adulto, você vai pegar melhor do que se você for criança. Para começar, eles vão demorar muito para explicar os Jogos Vorazes em si. Vai ter todo um processo explicando isso. O sacrifício dela pela irmã foi muito previsível. A cena que todos nós lemos e já vimos várias e várias vezes. Gente, isso é uma coisa que eu não acho em Jogos Vorazes, é que é um livro previsível. Desculpa, assim. A última coisa que eu tava esperando quando eu li o livro pela primeira vez é que o modo como ela ia acabar parando nos Jogos Vorazes ia ser porque ela ia se sacrificar pela irmã. Sério, a última coisa que eu tava esperando ia ser isso. Mas enfim, essa pessoa que achou previsível. Talvez eu seja duro. Talvez eu não seja parte da audiência que a autora estava tentando conquistar, né? Não era parte do público-alvo. De qualquer forma, eu definitivamente não gostei. Uma razão que eu encontrei foi que eu não conseguia suportar o livro porque ele é baseado na sociedade que nunca vai acontecer. Opa, aí é polêmico, porque assim, pra quem já leu Jogos Vorazes, deixa eu fazer uma contextualização aqui. Jogos Vorazes se passa numa ditadura, né? Ditaduras aconteceram ao longo da história, né? Numa ditadura em que você tem uma capital, que é o centro, né, lá do poder, e que todo mundo que mora na capital tem uma certa liberdade, entre aspas, né? Porque, igual eu falei, é uma ditadura, então acho que não, então mesmo quem mora na capital não tem 100% de liberdade, mas na capital você tem muitas riquezas, você tem muitas... você tem muito luxo, né? E nos distritos é todo mundo pobre, todo mundo muito pobre no sentido de, tipo assim, sabe, as pessoas não têm comida, não têm água, entendeu? Coisas assim básicas, sabe? As pessoas não têm direito aos direitos delas, aos direitos básicos delas. E isso existe sim, assim, sabe? Isso eu não acho que é tão fictício assim, não. Inclusive, fizeram uma pergunta, o meu primeiro livro dos Jogos Vorazes, ele tem uma entrevista com a Suzanne Collins, que é a autora no final. E fizeram uma pergunta pra ela, tipo, você acha que um dia os Estados Unidos pode... Porque, enfim, né, a autora de lá. Você acha que os Estados Unidos um dia pode virar isso? E se sim, quando você acha que vai virar isso? E aí ela respondeu, depende do quão otimista você é. Então, assim, muitas distopias... elas parecem ser mundos completamente fantasiosos, mas quando você vê, tem muita coisa de realidade ali. Então, assim, não acho que seja um mundo completamente real, assim. Inclusive, eu acho que a gente ler Jogos Vorazes é uma boa forma da gente perceber o que uma ditadura pode trazer, né? O quão ruim uma ditadura pode ser pra uma população. Mas, enfim. Essa daqui tá ok. Jogos Vorazes é uma vida pela morte e um desafio cercado numa arena... Tá, beleza, tá descrevendo o que é os Jogos Vorazes. Pra mim, a pior parte do livro é quando o Peter está prestes a morrer e não tem nenhuma construção de suspense. Ai, gente. Ai, não. Eu amo o Peter. E, tipo assim, quando eu vi que ele tava prestes a morrer, pra mim teve suspense sim. Sabe por quê? Porque você fica assim, como que a Katniss vai sair daqui viva
E o Pita vai ter que morrer, né? Porque em teoria só um pode sobreviver. E aí você fica assim, gente, mas como que ela vai fazer pra matar o Pita, né? Como que o Pita vai morrer? E assim, eu gosto mais do Pita do que da Katniss, tá? Já falo isso aqui mesmo. Enfim, e assim, gente, eu ficava assim, não, ele não pode morrer, ele não pode morrer, ele não pode morrer. Inclusive, um dado curioso é que quando eu li o livro pela primeira vez, eu lia com a pronúncia aportuguesada, né? Então, ao invés de ler Pita, eu lia Peta. Mas isso é só uma coisa assim que, enfim, é um fato nada a ver. Mas vamos voltar aqui pra nossa review de Uma Estrela. Alguns dos pontos fortes do livro são quando todos eles estão tentando conseguir comida. Mas se alguém me perguntar sobre a minha opinião pessoal, gostando do livro ou não, eu diria que é melhor essa pessoa poder ficar na cama, porque não vale a pena o seu tempo. Então assim, não vale a pena, de acordo com essa pessoa aqui, você ler Jogos Vorazes, ou seja, provavelmente já não ia ter uma boa relação com essa pessoa, né? Mas enfim. Porque em boa parte do livro, tudo parece ser sobre os Jogos Vorazes, tudo você pensa extremamente difícil para entender a história e para entender o que eles estão tentando dizer pra nós. Ah, foi o que eu falei, é um livro difícil de absorver. Então aqui, essa pessoa tá falando justamente isso. Então nesse aspecto, nós mais ou menos concordamos aí em relação aos Jogos Vorazes. Se alguém me perguntar se essa pessoa deveria ou não ler esse livro, eu diria pra eles, tanto crianças quanto adultos, não lerem. Então assim, independente se você é criança ou se você é adulto, de acordo com essa pessoa, você não deveria ler o livro. Eu já vou ser ao contrário. Independente de você ser criança ou adulto, leia Jogos Vorazes. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Então é isso, gente. Terminei aqui de ler as reviews de Uma Estrela dos livros que eu gosto muito. Achei todas essas pessoas de extremo mau gosto. Não, brincadeira, assim, realmente igual eu falei, cada um de nós pode ter as opiniões que nós quisermos ter em relação aos livros. Ninguém é obrigado a gostar de nada, né? E assim, eu senti que mais ou menos todo mundo que eu peguei aqui foi relativamente, como é que eu posso dizer? Foi relativamente educado, né? Até apesar de alguns serem assim mais agressivos, né? Assim, mas no final das contas eu acho que valeu a pena, eu acho que foi bom. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem e inscrevam-se. É isso, ativem as notificações e é isso. Tchau, tchau.